Salve meu povo, tudo bem com vocês? Então vamos lá pessoal, falando aí um pouquinho então sobre como obter sucesso. Quando a gente faz muitas leituras sobre isso, né, aparecem várias coisas, né? E a primeira delas que a gente aprende é que não existe uma fórmula do sucesso, mas existem rastros. E aí quando você começa a se conectar com esses rastros, automaticamente você vai indo, né, em busca deste sucesso. Um deles que eu vejo bastante e acredito muito são as nossas crenças limitantes, né? As crenças que nos limitam desde quando a gente começa a nossa formação como ser humano. Então, uma dessas crenças que nós temos é a nossa criatividade. Por quê? Você pode parar para pensar que quando você era criança, você era super criativo, né? Você imaginava desenhos e você desenhava em folhas, você imaginava brincadeiras, você imaginava situações para poder ir lá e brincar, você imaginava que era um policial, você imaginava que era um super-herói. Tudo isso parte da sua criatividade, é o poder da sua imaginação. Então você tem um poder super grande quando você é pequeno, porque você tem uma mente ilimitada, você tem uma mente super aberta e ampla. E aí, quando é que começam essas crenças? É quando a gente começa a receber muitos não. Principalmente quando você era pequeno, você estava em casa e infelizmente seus pais diziam para você: não faça isso, isso não é legal, isso não existe, isso não é bacana. Na rua também, várias pessoas, né? Quando você começa a ter esse contato, né, com muitas pessoas, a quais já são adultas, já são mais maduras, elas perdem essa noção de criatividade, começam a limitar a criança. E aí você vai crescer um adulto limitado também. E a sua criatividade nesse momento foi por água abaixo. Ah, então nunca mais vou ser criativo? Lógico que você vai voltar a ser criativo. Quando você começa a descobrir, ou quando você tem essa percepção de que criatividade vai te levar além, você começa a treinar novamente em ser criativo. Você começar a ter uma imaginação bem fértil. Você cria atividades, você faz ações para criar isso. E isso começa a fazer com que você comece a fluir cada vez mais. Aqueles problemas que você acha que você era incapaz, você vai começar a resolver eles. Porque a sua criatividade ela está a mil, a sua mente funciona muito melhor. E nisso você começa a resolver esses problemas. Então o primeiro passo que eu sempre digo quando a gente quer obter sucesso é começar a ser criativo. É abrir a nossa mente, é aquilo que a gente fala do sair da caixa, que é sair da zona de conforto. Só que agora você vai ter que fazer um esforço maior e treinar o seu cérebro para ele voltar a ser criativo. E como você faz isso? Você vai ter que fazer algumas técnicas, né? Algumas técnicas que são utilizadas como um reset mental. Você pode chegar na parte da manhã, quando você acordar, você pega e imagina o seu dia inteiro, né? Começa a imaginar situações, coloque cenas na sua cabeça e já vai imaginando isso. Isso vai te ajudar bastante também. Porque isso você está exercitando a sua criatividade. E com o passar do tempo, você vai vendo que aquilo que você vai imaginando vai acontecer. Esse é o poder que a nossa mente tem. E eu acredito muito nisso, no poder da nossa mente, é um poder positivo, porque a gente pode tudo o que a gente quer, né? Então a gente tem que mentalizar, a gente tem que pensar, e eu acho a criatividade super importante para isso, ela vai te ajudar muito. Outra crença limitante que nós temos muito também é a crença do medo, né? Tudo a gente tem medo. Ah, mas se eu sair dessa rota para ir para o trabalho, pode ser que aconteça alguma coisa. Isso é o medo, né? E o medo nada mais é do que o que? A gente ficar prevendo as coisas, gastando energia, né? Aí já vai mais uma. A gente gasta energia prevendo algo que pode ou não pode acontecer. Sendo que 85% do que a gente acha que vai acontecer nunca acontece, né? O medo ele é nada mais do que fazer a gente ficar andando no futuro imaginativo. Só que é geralmente para o lado negativo, né? Porque se você imaginasse ele para o positivo, seria ótimo, porque daí você está trazendo energias para você e indo em busca das coisas. Então cuide muito isso. Quando você tiver esses, que você se perceber pensando no que pode acontecer e ver que é negativo, para nesse momento e dá um reset na sua mente. Porque é nesse momento que você vai começar a fazer com que isso saia, né? Que você tire isso da sua mente e que você comece a imaginar e criar coisas positivas, coisas boas, né? Eu uso uma técnica comigo que quando eu imagino que algo errado vai acontecer, eu paro, né? Eu faço como se eu imagino na minha mente como se aquilo fosse uma fotografia, eu pego ela, rasgo ela e coloco no lixo.
e aí aquilo some e eu começo a imaginar coisas boas que acontecem comigo, coisas boas que podem acontecer comigo. Então é uma técnica que eu uso, me ajuda bastante e você começa a parar de ter esse medo. Então a gente tem que cuidar muito isso, né? A gente deixa de ser criativo e a gente tem o medo junto. Os dois ligados vão nos bloqueando. E aí, para que a gente tenha, né, mais sucesso no que a gente está fazendo, a gente tem que começar a equilibrar isso. A gente tem que ser muito mais criativo e a gente tem que perder essa ansiedade, porque isso nos limita, isso nos causa frustrações. Espero ter sido esclarecido aí com vocês. Lógico que essa foi só uma partezinha aí, né? Tem muitas outras coisas, mas eu acho super interessante essa parte aí, essa arte da criatividade. E aí eu deixo aqui para vocês também uma dica de leitura que fala muito sobre isso, sobre os rastros do sucesso. É o escritor Napoleão Hill e o livro é Mais Esperto que o Diabo. Um livro muito bom, muito bacana. Depois que você lê ele, você começa a pensar várias coisas, você tem vários insights e isso nos ajuda muito. Então eu deixo essa dica aí para vocês. Minha intenção aqui é só disseminar conhecimento mesmo, de maneira simples, algo que eu acho legal e eu gosto de levar para as pessoas, porque eu faço isso porque eu gosto. E se você curtiu também, pode deixar aquele like legal aí. E sempre lembrando, vamos expandir a nossa mente, escassez jamais. Tamo junto!